Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia para você. Finalmente chegou a sexta-feira. Muito bom dia, obrigado já pela sua audiência. Essa transmissão é simultânea, a transmissão simultânea com o Facebook da SP-Rio+, e também o Facebook do jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere o primeiro debate presidencial com a presença de Fernando Haddad, do PT, os presidenciáveis Álvaro Dias, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles e Marina Silva se encontraram no Santuário Nacional de Aparecida. Memorando na norte-americana Boeing retira a brasileira Embraer de decisões de nova empresa a ser criada. Dados do governo apontam aumento no número de mortes no trânsito aqui da região do Vale do Paraíba. Continuam as buscas por homem que desapareceu na Praia do Félix, lá em Ubatuba, no litoral norte. E no esporte, o basquete do São José perde em Franca e adia para amanhã a classificação. Estes e outros destaques dentro de instantes. Abre aspas. Jornal Abre Aspas. E começamos a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Além do debate entre os presidenciáveis ontem à noite, em Aparecida, pela primeira vez com a presença do Fernando Haddad do PT, todos ainda botando fé na candidatura, a quinta-feira teve outras emoções, como o apelo pela constituição de uma candidatura única, de centro-esquerda. Isso a menos de 3 semanas das eleições. É um ato que soa meio desesperado, porque vem logo após as pesquisas, que mostram o avanço de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad. Mais uma vez, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso entra em cena pedindo a união do centro político para evitar que o barco naufrague. Essas palavras dele. Segundo a FHC, o eleitor deve evitar o remendo eleitoral da escolha de um salvador da pátria ou de um demagogo, mesmo que bem intencionado. Fala certamente de Bolsonaro e Haddad. Um texto no mesmo tom, divulgado por WhatsApp, alcançou economistas, empresários e executivos. Há um entendimento geral que, por trás do apelo do ex-presidente, estaria um esforço pela aglutinação dessas forças em torno do candidato tucano Geraldo Alckmin, que não vai nada bem nas pesquisas e sofre com a falta efetiva de militância dos seus tucanos. Marina Silva ironizou a tentativa de FHC. Ela tem declarado que não há hipótese de abrir mão da candidatura e diz: ninguém chama para tirar as medidas já com a roupa pronta, rebatendo a ideia de que Alckmin tem o figurino para a pacificação. Há ainda de combinar com os russos. Não há só Bolsonaro e Haddad na disputa. Há Ciro Gomes, confiante na ida ao segundo turno. Bom, vamos continuar então, falando sobre as eleições deste ano. Eleições 2018. E ocorreu ontem à noite mais um debate com os candidatos a presidente da República no Santuário Nacional de Aparecida, promovida pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também foi transmitida pela Rede Aparecida de Comunicação e também outras emissoras católicas, como, por exemplo, a Rede Vida. O debate reuniu os candidatos, Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Marina Silva, da Rede. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, permanece internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, e a assessoria do Cabo Daciolo, candidato do Patriota, informou que não participaria do debate por incompatibilidade de sua agenda. Pois bem, quem acompanhou o debate lá em Aparecida é o repórter do jornal Vale, Kaique Toledo.
Bom, desta vez, neste bloco, as perguntas foram feitas pelos jornalistas de emissoras também católicos, escolhidas pela própria organização do debate. O primeiro foi Fernando Haddad, candidato do PT, que afirmou que pretende alargar as políticas de acolhimento aos migrantes aqui no nosso país. Bom, depois, Henrique Meirelles, do MDB, respondeu sobre desemprego. Ele disse que, se for eleito, vai criar 10 milhões de empregos nos 4 anos que estará à frente do governo do Brasil. Álvaro Dias do Podemos falou sobre as políticas públicas para reforço da segurança no país, e o candidato Ciro Gomes do PDT defendeu ações para resolver o problema da habitação. Ele disse que o Brasil tem mais espaços vazios, prédios vazios, do que pessoas nas ruas, do que famílias nas ruas, então defende uma mudança nessa questão. Já Marina Silva foi questionada sobre feminicídio e falou de políticas para valorizar e proteger as mulheres aqui no nosso país. Já o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu o voto facultativo e afirmou que uma reforma política é essencial para o Brasil, além de defender também outros pontos, como reforma tributária. Por fim, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, falou sobre como atuar para combater o trabalho infantil aqui no nosso país, afirmando que pretende criar uma espécie de lista negra, onde as empresas que forem flagradas, cometendo o crime de trabalho infantil, sejam sempre marcadas a respeito disso, e dando dados também sobre suas propostas para a questão, além de criticar a atual reforma trabalhista aprovada pela atual gestão do governo Michel Temer. Bom, vamos a alguns trechos desse debate. O Kaique ele apontou algumas colocações dos candidatos em um dos blocos e agora a gente vai comentar alguns trechos. Por exemplo, um debate que foi marcado pela primeira participação de Fernando Haddad do PT, aí o candidato à presidência da República. E o Haddad ele associou o PSDB ao governo do presidente Michel Temer. O Temer era vice da Dilma, mas quem se uniu ao Temer para trair a Dilma, porque se ele não tivesse os votos do PSDB, ela não seria afastada, foi o PSDB. Ele que colocou o Temer lá com um programa totalmente diferente do aprovado nas urnas em 2014. E para terminar, o senhor deveria ler a entrevista dada pelo ex-presidente do seu partido, Tasso Gereissati, que fez um gesto muito corajoso. Assumiu que sabotou o governo desde a reeleição. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, respondeu a Haddad afirmando que, ao invés de fazer uma autocrítica, o PT lança a candidatura na porta da penitenciária. O candidato Haddad desvirtua as palavras do Tasso Gereissati, que diz que o partido deveria fazer uma autocrítica. Eu também estou de acordo. Todos os partidos estão fragilizados, inclusive ao meu, todos estão fragilizados e todos deveriam fazer autocrítica. Mas o PT, ao invés de fazer autocrítica, lança candidatura na porta de penitenciária e tenta desmoralizar as instituições brasileiras. Um país só avança com instituições sólidas, com respeito à lei. Ninguém está acima da lei. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, foi criticado durante sua gestão como ministro da Fazenda pelo candidato Fernando Haddad do PT, em que ele afirma que ocorreu uma recuperação da confiança dos banqueiros e não da população. Porque uma coisa que o candidato não entende é que é necessário a confiança para se haver a compra de máquinas e equipamentos, expandir a economia e, com isso, as empresas contratarem trabalhadores. Não é o governo só que contrata gente, não. Muito pelo contrário. É importante que as empresas contratem trabalhadores para aumentar o emprego e a renda do país. Então, essa crise, candidato, talvez seja o caso de você se informar melhor, essa crise foi criada pelo governo da Dilma. E mesmo ausente por conta da internação, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi citado pelos demais candidatos no debate de ontem. Um deles foi a candidata da Rede, a Marina Silva, que criticou a possível volta de um imposto aí aos moldes da extinta CPMF, algo que foi defendido por Paulo Guedes, que é membro da equipe de Bolsonaro. Não é necessário ficar criando mais tributos. Eu sou contra a reedição da CPMF, até porque ela foi utilizada de uma forma pervertida, em lugar de ser usada para a saúde, para melhorar a qualidade do atendimento para as pessoas. Eu fiquei vendo essa confusão entre o candidato Jair Bolsonaro e o seu economista, Mor, que ele disse que é o posto Ipiranga, e já no começo da história eu vejo que está tendo um incêndio no posto Ipiranga.
Alguma coisa está acontecendo lá, porque eles não estão se entendendo. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, afirmou que, além de algumas convergências, tinha diferenças com o candidato do PDT, Ciro Gomes, porque defende a chamada democratização dos meios de comunicação, enquanto que Ciro Gomes afirma que o controle pode ser feito pelo controle remoto. Nós temos capital político, qualquer um de nós, para conseguir de um Congresso Nacional reacionário uma regulamentação da mídia que confronte o oligopólio das organizações Globo e toda a outra mídia nepotista que nós temos. Na minha opinião, humildemente, não temos. Por que razão? Porque o Tasso Gereissati é dono das televisões no Ceará, porque o Collor é dono das televisões em Alagoas, porque o ACM Neto é dono das televisões da Bahia. Apenas a minha proposta é diferente de uma vindita, de uma vingança, que imporia uma regulação que eu acho que a gente não tem força política para fazer. Olha, Ciro, seja eu, você ou qualquer um que seja eleito, vai ser eleito com 50, 60 milhões de votos. É preciso chamar essas pessoas também para ajudar a governar e implementar o programa. E não só ficar refém desses velhos pactos de governabilidade no Congresso Nacional. Se ficar refém deles, não é que não vai aprovar a regulamentação da mídia, não aprova a revogação das medidas do Temer, não aprova nenhuma medida que sirva ao povo brasileiro. Por conta desse compromisso em Aparecida, vários candidatos à presidência estiveram com suas agendas de campanhas nas cidades aqui do Vale do Paraíba. A repórter do jornal Vale, a Thaís Pérez, ela acompanhou a vinda de Geraldo Alckmin a São José dos Campos, o candidato do PSDB à presidência da República, e ela traz, então, mais detalhes. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Alckmin aposta em votos anti-PT e indecisos. Em visita a São José dos Campos na tarde desta quinta-feira, o candidato à presidência do PSDB afirmou que sua estratégia para conseguir chegar ao segundo turno é conseguir votos de eleitores que ainda estão indecisos e daqueles que se opõem ao PT. Ele afirmou que o PT quer que o Bolsonaro chegue ao segundo turno, porque dessa maneira o Partido dos Trabalhadores levaria a eleição. Ele também criticou a proposta da chapa de Bolsonaro em criar a nova CPMF, afirmando que vai simplificar a questão tributária e diminuir os gastos do Estado. Thaís Pérez, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís. Quem também esteve aqui em São José dos Campos foi o candidato do PT, Fernando Haddad, e a repórter também do jornal Vale, Thaís Leite, acompanhou o presidenciável e está trazendo aí mais detalhes para a gente. Thaís. Em visita ao Parque Tecnológico de São José dos Campos na tarde desta quinta-feira, o candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, defendeu investimentos federais para a área de ciência e tecnologia na região metropolitana do Vale do Paraíba. O petista, que é o segundo colocado nas pesquisas eleitorais, também defendeu que, caso exista possibilidade jurídica, gostaria de reverter a venda da Embraer, o que ele considera um erro de um governo sem votos. Na ocasião, Haddad ainda ressaltou que está revertendo seu alto índice de rejeição, que só perde para o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Thaís Leite, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Thaís. Pois é, a agenda dos... Teve também a Marina Silva, né? É bom destacar isso também. A Marina Silva também esteve, Marina Silva, candidata do Partido Rede, também esteve com agenda em Taubaté. Então, aproveitando, né, que eles estariam por perto aqui, já aproveitaram a agenda na região. Olha, a Polícia Federal ela pediu ontem a prorrogação por 15 dias do prazo para a conclusão do inquérito em que é apurada a agressão à faca ao candidato a presidente Jair Bolsonaro do PSL. Com isso, é possível que o resultado das investigações seja divulgado próximo ao primeiro turno das eleições, marcado aí para o dia 7 de outubro. O pedido foi feito à Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde tramita o inquérito policial. Falando sobre a recuperação do candidato, o mais recente boletim médico aponta que Bolsonaro teve um aumento de temperatura e ele foi submetido a uma drenagem para retirar o resíduo de líquido ao lado do intestino. Quase 3 horas depois do boletim foi divulgado esse vídeo pelo Instagram, que eu acho que a gente vai acompanhar agora aqui, um vídeo em que mostra o presidenciável andando pelos corredores do hospital e dizendo aí para o aguardarem, né, enfim,
no primeiro turno. Enfim, mas esse vídeo foi divulgado aí pelas redes sociais do candidato. Depois você tem no Instagram dele, na conta oficial do Instagram dele, essas imagens aí dele se recuperando, dele andando e falando: me aguardem para o primeiro turno. Enfim, uma tática do Bolsonaro de sempre se utilizar aí das mídias sociais para poder, né, mesmo enfermo, ele está aí se posicionando, e ele precisa, né? Até porque estamos aí na reta final e é preciso ainda mais essa divulgação, esse intuito. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Obrigado pela sua companhia, agradecendo aí você pela companhia, pela audiência. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais e também pelo Facebook do Jornal Vale. A gente vai continuar com a sequência de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região, por isso você já aproveite para participar, interagindo conosco, deixando o seu comentário nessas duas transmissões. Intervalo rápido e, na sequência, a entrevista ao vivo aqui no Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, de volta com o Jornal Abre Aspas, nesta sexta-feira. E o Jornal Abre Aspas está com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. Nós fizemos o convite para os candidatos, né, que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral. E aí nós vamos, de forma democrática, colocando aqui sempre 20 minutos para que cada candidato possa expor as suas ideias, falar sobre suas propostas, sobre as suas motivações diretamente para você, né, que vai aí votar no próximo dia 7 de outubro, e depois mais um minutinho final para as considerações finais. Aqui comigo, para quem vai me auxiliar nessa entrevista, é o diretor de jornalismo da emissora, da SP Rio Mais, José Guilherme Ferreira, que está aqui na bancada, e hoje recebemos a presença da candidata a deputada federal pela PT, Amélia Naomi. Amélia, muito bom dia. Eu vou colocar aqui o seu tempo. Dá para ver perceptível aqui, Amélia? Dá. A gente coloca aqui a partir do momento o seu tempo, começa a rolar. Muito bom dia, Amélia, obrigado, bem-vinda aqui à SP Rio Mais. Eu sempre coloco uma primeira pergunta. Você já tem uma experiência, já tem uma vivência política aqui em São José dos Campos, como vereadora, enfim, já outras vezes como candidata, mas o que te motiva, principalmente nessas eleições, e a gente percebendo um cenário bem tumultuado nas eleições desse ano, o que te motiva a se colocar como candidata a deputada federal? Bom, primeiro para defender as propostas que eu tanto defendo aqui no dia a dia da Câmara Municipal ou nas minhas atividades políticas, também no Congresso Nacional, que é a defesa dos trabalhadores, né, que infelizmente nós votamos, nós não, né? A Câmara votou a lei da reforma trabalhista, como também a lei da terceirização, e o outro ponto é a questão das mulheres. Eu acho que nós tivemos vários avanços importantes, como foi a Lei Maria da Penha, que foi no governo do Lula. É uma lei que a ONU usa como uma referência de uma medida pública, né? Uma lei para prevenir a violência contra a mulher, e também a lei que nós tivemos, que foi importante já no governo da Dilma, do feminicídio. Mas nós vimos as estatísticas este mês, nos assustou muito, que foi o número de estupros, né, que é bastante alto. É 1 estupro a cada minuto. Então, é um número bastante grande. Você acha que você vai encontrar dificuldades diante desse cenário na Câmara, se eleita for, né, para poder levantar essa bandeira diante, por exemplo, também de um candidato à presidência que tem movimentado esse cenário, principalmente de grupos de mulheres contrários a ele, né? É um Sim. momento bastante peculiar na nossa política atualmente com relação às políticas, principalmente voltada à mulher. Você acha que você encontra uma dificuldade ser eleita? Eu acho que o movimento de mulheres acordou e reagiu muito rápido, né? E tem reagido nas redes sociais, no dia a dia, se posicionando e se colocando. Tanto é que dia 29 vai ter uma manifestação no Brasil inteiro das mulheres contra
Contra o Bolsonaro. Contra esse candidato, que a gente nem fala o nome, né? Hoje, também, do ponto de vista da campanha do Haddad, é o dia do Lilás. Né? Nós, hoje à tarde, em vários lugares, estamos nos expressando, nos colocando, as mulheres, as candidatas, como uma forma também de se fazer presente, de afirmar as nossas propostas e reagir contra a política também colocada aí. Existe uma política atualmente de que você tem que ter uma porcentagem de mulheres dentro de cada coligação, tudo mais. Sim. E a gente tem percebido muitos partidos se usando disso para colocarem mulheres simplesmente por colocar, para poder atender essa demanda. Cumprir tabela. E que às vezes as mulheres nem às vezes defendem políticas para mulheres, estão ali apenas para cumprir a tabela. Qual que é a sua opinião com relação a isso e como o PT vem se colocando diante disso, desse cenário? Primeiro, se a gente conseguir fazer a reforma política com Haddad, aí eu acho que a lista é diferente, não é 30%. Eu vou defender a lista primeiro mulher, um homem, mulher, homem, entendeu? Acho que seria o ideal na lista partidária. Não sendo, eu acho muito ruim que os partidos tenham se usado disso, colocar as mulheres que são laranjas, né? Só estão para cumprir tabela. É muito ruim isso, é um atraso para a sociedade, porque os 30% foi uma conquista, uma luta muito grande, já desde 1995, mas ela foi aprimorando. Uma vez que o Brasil tem a política de cotas, mas como nós não conseguimos ter representação de fato no Congresso Nacional, porque nós somos 10%, menos que 10%, então essa medida este ano ela foi mais efetiva, porque ela também veio com uma decisão dos 30% de verbas, né, e fiscalizada também pela Justiça Eleitoral. Então, essa é uma medida importante para tentar viabilizar. Se isso não for possível, eu acho que só vamos conseguir mesmo com uma reforma mais radical desse ponto de vista. Candidata, a senhora esteve acompanhando o Haddad na visita ao Parque Tecnológico, né? E lá ele, como a gente viu aqui na reportagem do Vale, ele se expressou em relação à fusão da Boeing e Embraer, né? A senhora que sempre esteve ligado ao movimento sindical, é lógico que compartilha essa posição do Haddad, mas eu queria que a senhora colocasse a sua Eu acho. Então, o governo Temer não tem legitimidade, fim de governo, mesmo que não fosse, é um governo golpista, para decidir sobre essa questão, uma situação muito séria, porque a Embraer ela tem todo ela é uma empresa particular, mas ela foi privatizada, mas ela tem investimentos públicos e há muitos anos. Tanto veio do CTA, do ITA. Nós temos hoje a Embraer é a maior exportadora do Brasil, né? É uma tecnologia acumulada muito importante. Então, não é este governo Temer que pode tomar esse tipo de posição. Em relação ao preço também, eu tenho dito, fiz até um vídeo sobre isso, o valor que a Embraer foi vendida, ela é 7 vezes o valor daquela rede de churrascaria fogo de chão. Uhum. Então, quer dizer, esta rede de churrascaria foi vendida este ano, no início do ano, no Rio de Janeiro, e, infelizmente, só 7 vezes a questão da Embraer. Bom, o Ministério Público do Trabalho já se posicionou em relação a essa questão. Nós tivemos uma audiência aqui em São José, teve uma audiência no Congresso Nacional, infelizmente não deu quórum, foi muito pouco a representação dos deputados que discutiram isso, os deputados do PT estiveram lá, o deputado Zaratini fez uma ação, como ele é líder, juntamente com outros deputados, contra a venda da Embraer. O que nós estamos aí
discutindo é que nós vamos rever essa questão do ponto de vista jurídico, né? Não vamos aí também sair dando calote, não é isso, mas achamos que tem que ser revisto. Ontem saiu já tem uma reportagem de que a Embraer não vai fazer parte do conselho. Não teria voz. Né? Não tem voz. Então, é muito ruim. Cadê a nossa garantia do mínimo? Quer dizer, dos empregos, da estratégia? Eu acho que é um prejuízo muito grande o que o Temer está fazendo para São José. Eu queria que a senhora comentasse também, aproveitando esse gancho das posições dos partidos de esquerda em relação às privatizações, né? E mesmo em relação às empresas da região. Há muita crítica de que foi o sindicalismo que andou atrapalhando a geração de empregos aqui no Vale, né? Especialmente, por exemplo, no caso da GM, por exemplo. Como é que a senhora vê essa crítica em relação a essa posição extremamente sindicalista? Bom, eu apoiei uma outra chapa, teve eleição do sindicato, faz acho que uns 3 meses, eu apoiei a chapa de oposição, que era a chapa da CUT. Eu acho que o sindicato sempre é bom, não sou contra o sindicato para lidar com as questões dos trabalhadores, né? Veja, a reforma trabalhista tirou tudo dos trabalhadores. Quando você faz homologação, você trabalha 10 anos numa empresa, a sua homologação deve ser feita no sindicato. Hoje não é mais assim, né? Quem faz o cálculo é o RH e você. E uma dificuldade com a nova lei de você entrar na justiça. Então, esse é um ponto. Eu defendo os sindicatos como uma representação dos trabalhadores. Agora, a atual diretoria dos metalúrgicos, eu tenho aí, sim, muitas divergências no encaminhamento, e mesmo em relação à questão da Embraer, deixou a desejar, né? Eu acho que a cidade tinha que se levantar em relação a essa questão, mas pela forma e pelo jeito, infelizmente, o Temer acabou sendo mais vitorioso do que a cidade de São José dos Campos. Mas eu acho que a gente tem um momento para trocar a diretoria do sindicato de 3 em 3 anos, o que eu acho que nós devemos respirar uma nova eleição e as pessoas têm que se organizar. Se não concorda com o sindicato, tem que, na eleição, estar sindicalizado e ajudar a gente a fazer uma chapa de oposição. Bom, o Estado ele está muito inchado. A gente tem recebido... As pessoas percebem o quanto, por exemplo, dos políticos terem inúmeros privilégios. Eu queria saber a sua opinião e como, se há alguma proposta, alguma bandeira a ser levantada, se eleita for lá na Câmara, lá em Brasília, com relação a isso, essa questão. Olha, o Estado ele está inchado, depende, né? Porque nós estamos com um número, se for o que diz comissionados e não os dos trabalhadores concursados, porque tem setores, mesmo nas prefeituras, como no governo estadual, que você tem falta de funcionários em função desse tamanho do Estado. Então, às vezes, você comete algumas injustiças. Em relação à questão do Estado, por exemplo, esse aumento que teve o Judiciário, eu acho que foi um exagero, né? Você não tem, para o ano que vem, nenhuma projeção de aumento da inflação para os aposentados, e o Judiciário tem o aumento que teve, baseado na crise que nós estamos vivendo, o processo eleitoral e a crise política do governo Temer, e quem tem fiscalizado muito os promotores e os juízes. Nós vimos não é só o Supremo que teve o aumento que teve, todos os outros estados acabaram também solicitando ou fazendo leis estaduais e tendo o mesmo reajuste. Acho que foi um exagero. Privilégio, a senhora é a favor ou contra? Que tem algumas questões de Sim, sou auxílios. contra. Eu acho que nós vivemos num país onde o salário mínimo está estagnado, infelizmente. O Lula recuperou muito o salário mínimo. Quando ele assumiu a presidência,
o salário era em torno de R$200, R$300. Hoje nós temos um salário, teve 5 vezes mais o aumento do salário mínimo neste período do governo, que foi o governo quando o PT dirigiu. Mas agora nós já começamos o achatamento do salário mínimo. Em relação ao foro privilegiado, qual é a sua posição? Quer dizer, muito se discute essa questão como no combate à corrupção, por exemplo, né? Que fica muito difícil, muitas vezes, colocar o político numa investigação, né? A atuação própria da Operação Lava Jato, enfim. Sim, sim. Não, eu tenho uma questão. A prisão do Lula, por exemplo, ela é midiática e é uma perseguição. Eu sou dessa tese, ele poderia ser o nosso candidato, não está sendo o nosso candidato por uma perseguição, porque outros... por exemplo, a mesma situação dele do ponto de vista para concorrer às eleições é a mesma situação do prefeito de Taubaté, que ele concorreu, participou e foi julgado depois do resultado eleitoral, né? Quase 6 meses depois. Então, a situação do Lula era a mesma. Ele tinha o mesmo direito de concorrer e de participar do processo eleitoral. Infelizmente, não foi por uma perseguição. Eu acho assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa questão. Não vou aqui afirmar claramente em relação ao foro privilegiado, porque também nesses processos existe 2 pesos e 2 medidas. Tem que haver uma proteção, né? Em relação a quem é do PT, vai para a cadeia no mesmo dia. Quem é do PSDB é solto no outro dia ou depois de uma semana. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que a gente tem que estar revendo, discutindo, se o papel da justiça é um papel político ou se ela é um papel justo, entendeu? Então, e os julgamentos, infelizmente, não estão sendo feitos assim. Candidato, diante das necessidades, né, que nós temos aqui na região do Vale do Paraíba, na RM Vale, quais são as bandeiras levantadas, quais são suas propostas para ajudar a melhorar, trazer investimentos para a região? Eu quero, junto com as prefeituras, fazer como fez o Carlinhos quando foi deputado federal e estadual, que trabalhou para a região do Vale do Paraíba, independente de partido político. Então, várias prefeituras, mesmo sendo do PSDB, receberam verbas para suas cidades. Então, eu também já assumi vários compromissos. Tive uma reunião com o ex-prefeito Marco Aurélio, de Jacareí, afirmando com ele e assumindo com o coletivo da cidade que eu vou trabalhar, né, tendo verba, buscando verbas para Jacareí e para as entidades sociais, né, porque nós temos assim várias entidades sociais que precisam de, às vezes, de um aparelho, ou às vezes de um carro, mesmo quem trabalha com deficientes, né, então precisa de uma série de equipados. Equipados. E nós temos verba pelos ministérios para esses fins, né? Então, vou estar trabalhando para isso. Há alguma coisa emergencial que você já identifique que, de repente, se eleita, estando lá em Brasília, já vá começar a atuar já de imediato aqui para a região? Eu acho que para a região... Para o Estado como geral, enfim, colocando... Não apenas para a região, mas também para o Estado, enfim. Né? Sim, eu acho que as cidades elas já têm uma pauta, independente dos prefeitos, que precisam dar continuidade. As entidades, normalmente, elas fazem a pauta. Eu sei que o GAC, por exemplo, já teve verba de todos os deputados. A primeira pessoa que mandou verba para o GAC foi a doutora Ângela. Hoje, o deputado federal da cidade também tem mandado verba. O Carlinhos, não sei se mandou verba, mas mandou para o Pio 12. Eu, com certeza, farei. E sei, por exemplo, nós recebemos o GAC há uns 15 dias na Câmara Municipal, até para colocar um pouco a situação, porque o GAC parou de fazer
acabou com a parceria de atendimento com a Prefeitura Municipal para a hérnia, cirurgia de hérnia e tudo mais para crianças, até porque o valor era muito baixo, mas colocou toda a situação financeira. Eu acho que essa, não só eu, mas todos os candidatos da Câmara Municipal que ouviram o GAC terá esse compromisso, por ser uma entidade muito importante aqui do Vale, do Estado de São Paulo, né? Eu comentei do Vale, a gente está focando aqui o Vale, mas sim, como deputada federal, a sua atuação acaba sendo, né, o seu reduto político é aqui a São José, Jacareí, mas uma atuação que atenda às necessidades do Estado inteiro, né? Cenário político, faltando 2 minutinhos aí, a mais, também esse 1 minuto a mais, para a gente poder conversar. Queria que você pudesse explicar um pouquinho para a população que se sente um pouco indignada e revoltada diante de tanta corrupção, que há uma expectativa de muitos de não comparecimento, né, da questão de ausência, né, nessas eleições. Isso é preocupante? Eu acho que é uma posição, mas é muito ruim, porque a sua indignação você tem que expressar no voto. E os deputados, eles têm um papel extremamente importante, né? Por exemplo, nós vamos votar a reforma trabalhista. Eu espero que esta reforma do Temer não seja votada. Se eu tiver que votar, vou votar contra essa reforma da Previdência, né, do Temer. A reforma trabalhista, ela tem que ser revista. Não dá, nós não podemos aceitar essa terceirização do jeito que foi colocada. Nós tivemos a Latam demitiu 1.200 trabalhadores, 1.200, e não parou de voar. Ela contratou uma terceira, como foi o caso da Coca-Cola. Então, as pessoas estão numa situação bastante preocupante. Olha, antes de terminar, eu quero dizer que eu estou fazendo a dobrada aqui em São José dos Campos com o vereador Wagner Balieiro. Ele é candidato a deputado estadual. Então, ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui, mas então, independente disso, só para registrar, porque eu sou federal e eu acho que é uma posição do partido importante, né? Mas uma dobradinha. Uma dobradinha, mas eu tenho individual e essa é lilás. Não, até 20 minutos, mas aqui eu já deixo mais 1 minutinho para suas considerações, para você ficar à vontade. Essa câmera é sua, pode se dirigir. Pode ficar à vontade, contando a partir de agora. Eu quero pedir a sua atenção e dizer para vocês que eu serei uma deputada federal para defender os trabalhadores, as trabalhadoras domésticas, as mulheres, principalmente as mulheres, porque hoje nós estamos numa situação bastante diferenciada, até porque numa sociedade que avançamos tantos e temos tantos retrocessos, tanto do ponto de vista político em relação a nós, que é o machismo, discutido e defendido na televisão, inclusive em horários políticos, né, com posições bastante reacionárias e machistas. Então, quero dizer que eu serei uma deputada na defesa das mulheres, na defesa dos trabalhadores e da região do Vale do Paraíba. Espero contar com o seu voto. Muito bem, faltam 3 segundos. Candidata, obrigado pela sua participação e boa sorte aí, bons trabalhos nessa reta final. Bom, amanhã nós teremos a presença... Amanhã não, eu sempre esqueço que amanhã é sábado. Segunda-feira retornamos com a sequência de entrevistas com os candidatos e lembrando que esse conteúdo permanece na íntegra no site nosso, sprriomais.com.br. Permaneça na audiência porque é um rápido intervalo, na sequência você tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta sexta-feira, dia 21 de setembro, e vamos saber como vai ficar o tempo, até porque aí nós temos final de semana chegando, muita gente querendo se programar aí para poder curtir até mesmo uma prainha, quem sabe, por que não? Será que vai dar praia para muita gente aí? O Caio Souza vai dizer, fala Caio. Fala Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E apesar da sexta-feira estar começando bem nebulosa, com chuva durante a madrugada, o tempo vai melhorar hoje aqui na nossa região.
Já a partir agora da manhã, o sol, a nebulosidade já vai começar a diminuir, o sol vai começar a brilhar e as temperaturas vão estar em elevação em comparação ao que vimos ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Já na capital paulista teremos 25, no litoral norte 26 e na Serra da Mantiqueira 18 graus de máxima. As chances de chuva já são pequenas agora e tendem a diminuir à medida de que o tempo vá passando, né? O dia vai correndo. E já que finalmente chegou o final de semana, vamos adiantar um pouquinho as condições do tempo, tanto para o sábado quanto para o domingo. E as notícias são ótimas. Os 2 dias vão ser de tempo estável, céu com poucas nuvens, temperaturas em elevação e sem previsão de chuva. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Muito bem, olha, vamos continuando com a sequência de informações regionais e há notícias sobre a fusão Boeing e Embraer, que a gente até comentou aqui durante a entrevista. O memorando de entendimento para a criação de uma nova empresa entre a fabricante brasileira Embraer e a norte-americana Boeing exclui a brasileira de decisões estratégicas. Isso é o que revela o documento que até então era mantido em sigilo, com informações sobre esse negócio. De acordo com o memorando obtido pelo portal G1, a Boeing teria controle total, operacional e administrativo da nova companhia, ou seja, a Embraer não teria controle das operações e negócios da Joint Venture. Além disso, essa nova empresa teria o conselho de administração indicado pela Boeing. O memorando diz: a Embraer indicaria apenas um membro para atuar como observador sem direito a voto, junto ao conselho de administração. No memorando, ainda há o período previsto de bloqueio para a venda de ações. Serão 10 anos, conforme estabelecido pelo documento. Essa cláusula do contrato garante que cotas das participações da Boeing e da Embraer na nova empresa não sejam repassadas ao novo sócio nesse período. A criação da empresa ainda depende do governo brasileiro, que detém uma Golden Share, que é uma ação especial que dá poder de veto a esse negócio. A Prefeitura de Taubaté abriu uma sindicância para apurar possíveis irregularidades no uso de um carro oficial. O veículo foi flagrado na noite de segunda-feira no estacionamento da Faculdade Anhanguera, na unidade lá da Vila das Graças. Questionada pela reportagem do jornal O Vale, a Prefeitura não informou que servidor utilizou o carro naquele dia e o governo do prefeito Ortiz Júnior, do PSDB, divulgou apenas que a sindicância foi instaurada para, abre aspas, apuração dos fatos e que o veículo em questão pertence à Secretaria de Segurança e está cedido à Secretaria de Governo, fecha aspas. Os moldes da legislação federal da ficha limpa foi aprovado pela Câmara de Jacareí por unanimidade para ser aplicada na administração direta e indireta do município. No projeto do vereador do PSDB, Rodrigo Salomão, é defendido o impedimento para a nomeação ou contratação de servidores que foram condenados e excluídos do exercício da profissão por órgãos competentes, demitidos em decorrência de processos administrativos. Também aqueles que tiveram seus direitos políticos suspensos ou tiveram contas ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável nos últimos 8 anos. Ocorreram cortes no setor automotivo, agora a gente vai falando um pouquinho mais sobre a economia e a economia da região do Vale do Paraíba, porque teve cortes no setor de automóveis, aqui das fábricas de automóveis da região metropolitana do Vale do Paraíba, e quem traz mais informações é o repórter do Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, pessoal, jornal Abre Aspas. O setor de automóveis corta 30% do desemprego na indústria na região metropolitana do Vale do Paraíba. Um levantamento feito pelo jornal Vale com dados da Fiesp e do Ciesp mostra de cada 10 empregos perdidos no setor industrial em agosto no Vale do Paraíba, 3 foram cortados do segmento automobilístico, incluindo montadoras e fabricantes de peças. O setor de veículos perdeu 342 empregos em agosto, quase o dobro do ramo de produtos de metal, que cortou 176 vagas e ficou na segunda colocação do ranking do desemprego industrial.
No geral, as indústrias da RM Vale perderam 1.100 empregos em agosto, o pior resultado para o mês desde 2012. As demissões reduziram 62,5% o saldo acumulado do ano, que fechou o período de 8 meses, com 750 postos de trabalho. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, pelas informações. Bom, passando da economia, vamos para um plantão policial, até porque uma ocorrência acabou causando bastante transtorno para o motorista, pelo menos ninguém ficou ferido. Um caminhão pegou fogo na noite de ontem na Dutra, no trecho em Taubaté. A CCR Nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente foi por volta das 9h30 da noite, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 116. Segundo os bombeiros, o fogo foi apagado em cerca de 10 minutos, mas gerou um congestionamento de mais de 3 quilômetros. O Corpo de Bombeiros disse que não há informações ainda sobre o que pode ter causado o fogo que atingiu o veículo e, felizmente, ninguém ficou ferido. Os acidentes de trânsito já fizeram mais de 200 vítimas fatais na RM Vale somente neste ano. Então nós voltamos a falar diretamente com o Xandu Alves, porque me parece que esses acidentes estão maiores do que o número de homicídios. Xandu traz mais informações. Olá, amigos e amigas, jornal Abre Aspas. Os acidentes de trânsito matam mais no Vale do Paraíba do que os homicídios. Levantamento feito pelo jornal Vale, com dados do InfoSiga, do governo estadual, e da Secretaria de Estado da Segurança Pública, mostram que o Vale teve mais vítimas fatais em acidentes de trânsito do que de homicídios, desde janeiro de 2015 a julho de 2018. Foram 1.365 mortos em acidentes de trânsito, contra 1.351 mortos em homicídios. Isso mostra o quanto é letal o nosso trânsito na RM Vale. Infelizmente, nas estradas e dentro das cidades ainda está se morrendo muito no trânsito. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Muito bem, o Corpo de Bombeiros volta a fazer buscas nesta sexta-feira por um turista de 23 anos que desapareceu no mar na praia do Félix, em Ubatuba, na região do litoral norte aqui de São Paulo. O incidente aconteceu no começo da tarde de terça-feira. De acordo com o grupamento marítimo, os três pessoas são de Campinas, estavam voltando de uma viagem ao Rio de Janeiro quando resolveram dar um mergulho lá na praia do Félix. Enquanto aproveitavam o mar, acabaram sendo puxados por uma correnteza. Uma mulher de 23 anos e o pai dela de 52 foram salvos por surfistas que estavam na praia, porém não houve tempo do outro, o jovem aí de 23 anos, que aliás é namorado dessa mulher de 23, não houve tempo do jovem ser salvo e ele acabou desaparecendo na água. A Marinha emitiu um alerta para a possibilidade de vento forte no litoral norte de São Paulo até a noite de hoje, viu? Atenção. Segundo o comunicado, há possibilidade de ventos de até 74 km por hora com rajadas. Caso o vento ultrapasse a velocidade de 46, por questões de segurança, a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela, ela é suspensa. Por isso, você que vai para o litoral norte para essa sexta-feira, esse final de semana, fica atento, porque pode ter alterações no tempo de travessia de balsas entre as duas cidades, ali, entre São Sebastião e Ilhabela. E já ocorre normalmente alterações e, enfim, mas ainda mais por decorrência desses tempos, dessas mudanças climáticas, aí também aumenta-se o tempo de espera para poder fazer essa travessia. Bom, vamos mudando de assunto, falar de esportes, para a gente poder encerrar o jornal de hoje, dessa sexta-feira, comentando aqui um pouquinho sobre o esporte, só que nada positivo para o São José, viu? O São José ele perdeu em Franca e ele adiou para amanhã a classificação. O São José deixou escapar a chance de uma classificação aí antecipada para os playoffs do Campeonato Paulista de Basquete. Ontem perdeu o clássico para Franca por 90-78, fora de casa, no ginásio Pedrocão, pela penúltima rodada da primeira fase. Foi a 10ª derrota da equipe no torneio, onde teve 7 vitórias até agora. O time da região agora, ele é comandado pelo técnico Paulo César Jaú, ele precisa vencer o Lanterna América de São José do Rio Preto
fora de casa, tem partida fora de casa para se classificar na 6ª posição. Eliminado o Corinthians, que seca os joseenses na rodada final, né? Então tem toda essa questão aí. O América tem apenas uma vitória do campeonato, então, portanto, essa partida então tem essa partida aí para poder tentar aí avançar na classificação aí no Campeonato Paulista de basquete. E falando sobre o futsal também, o São José perdeu de forma aí melancólica, e deu vexame em casa e está eliminado. O São José Futsal está eliminado da Liga Nacional. Então, o São José Futsal foi eliminado na primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Na noite de quarta-feira foi goleado pelo Copragil por 5-0 em pleno ginásio do Tênis Clube, aqui em São José dos Campos. Isso pela última rodada da fase classificatória. O time da região precisava vencer para ficar com a 16ª e a última vaga nas oitavas de final do torneio nacional, mas não conseguiu essa conquista aí. Se o São José tivesse feito a parte dele, teria seguido adiante, já que o Cascavel, outro concorrente direto, perdeu em casa e aí acabou dando essa possibilidade para o São José, mas acabou perdendo em casa aqui e não conseguiu avançar e foi eliminado da Liga Nacional de Futsal. Resultados não tão positivos aí para o São José, mas ainda tem uma esperança que tem jogo, pelo menos, do São José, do basquete do São José, agora no sábado, para conseguir permanecer vivo no Campeonato Paulista de basquete. É isso, Zé. Lembrando que final de semana chegando, você pode aproveitar bem o seu final de semana com muita responsabilidade, para você que vai dirigir, para você que vai se deslocar aí para outras cidades da região, muita cautela, muita prudência no seu trajeto, e desejamos a você, né, Zé, um ótimo final de semana, né? É um ótimo fim de semana a todos. Muito obrigado. A gente retorna na segunda-feira e retornamos em um novo horário. A partir de segunda-feira, o Jornal Abre Aspas começa a partir das 9 horas da manhã. Então, portanto, já se programa aí. A partir das 9 horas, Jornal Abre Aspas com o jornalismo, a cobertura nacional, política, econômica e também a cobertura regional com informações aqui direto dos estúdios da SP Rio Mais e em parceria com o Jornal Vale. Um ótimo final de semana e até segunda.